Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o UMC, que é o nosso último movimento contrário, para que ele serve, como marcar, vamos lá? Inicialmente, vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês sobre o movimento de tendência, né, como é que ele funciona. Vamos começar por esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente observa claramente, né, uma tendência de alta, o preço ele vai fazendo expansões e retrações. E para a gente encontrar o nosso UMC, né, nada mais é do que você fazer a seguinte pergunta: qual é o seu último movimento na direção da tendência? E aí eu estou falando das expansões, desse movimento rosa, dos movimentos da tendência, né, na direção da tendência. Porque quando eu estou em tendência de alta e eu pergunto para você qual o movimento na direção da tendência, é o movimento na direção de alta, né? Esses movimentos intermediários aqui do meio, que eu vou colocar de vermelho para vocês verem, são movimentos de queda, são retrações. Então, quando eu pergunto para vocês quais são os movimentos na direção da tendência, são os rosa. E qual é o último na direção da tendência? Né? Me responde aí. Este aqui, ó. Esse é meu último movimento na direção da tendência. Então, se ele é meu último movimento na direção da tendência, para eu identificar o nosso UMC, que significa último movimento contrário, eu preciso simplesmente olhar para trás. Então, se eu encontrei ali o meu último movimento na direção, o meu último movimento contra esse aqui. Então, é simples assim, pessoal. Para eu encontrar meu UMC, eu olho o último movimento de tendência, né, na direção da tendência, e olho justamente para trás, para o último movimento de queda. Esse é meu UMC. Para fazer a marcação, eu faço a marcação, né? Vou dar um exemplo aqui rápido, a gente vai ver no gráfico. Eu visualizo a região, ó, aqui, né? Vamos dizer que é aquela retração que está ocorrendo ali. Esse candle que fez a máxima, eu marco aqui no corpo dele. E o candle que fez a mínima, eu marco também no corpo dele, tá? Mesma marcação, sempre no corpo dos candles. E aí eu vou marcar aqui meu UMC, com duas, né, marcaçõezinhas horizontais. E aí, gente, é simples assim para marcar o UMC. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre alguns detalhes, né, que você precisa observar na hora de fazer a marcação do UMC. Deixa eu apagar essa setinha. Então, gente, o que pode acontecer é quando o preço faz isso aqui, né, todo esse movimento, o último movimento de alta, pode acontecer do preço vir, fazer mais uma quedinha aqui. Deixa eu aumentar o tamanho. Ele vai lá, faz mais uma quedinha e em seguida ele fica consolidado ali na região. Então, ele vai, sobe, e aí ao invés de ele seguir e fazer um movimento proporcional assim, não, ele faz menorzinho. Então, ó, ele vai lá e ó, no máximo rompe um pouquinho e volta. E aí eu pergunto para vocês, nesse caso, qual é o seu último movimento na direção da tendência? Qual é? Muita gente vai falar para mim que é esse aqui. Só que, gente, esse movimento aqui, que eu desenhei de preto agora, está completamente dentro desse verde. Olha, né? Vai um tiquinho para fora, às vezes vai mais um pouquinho, né? Então vai muito pouco. Olha o meu movimento de verde. O preto está todo dentro do meu movimento de verde. Quando acontece isso, você continua considerando o de verde como seu último movimento na direção da tendência. E aí o seu OMC continua sendo esse pretinho de trás. O que vai mudar é que quando o preço, ao invés de agarrar ali em cima, ele vai e faz um movimento também proporcional aos movimentos da tendência, ó, proporcional a todo movimento que foi aqui atrás eu desenhei como rosa, ó, de movimentos de expansão, ele vai lá na frente, ao invés de agarrar ali pequenininho, ele faz um movimento proporcional. Aí sim, a partir desse momento, eu posso considerar que este daqui, o azul, o último movimento em azul, na direção da tendência, é o meu último movimento na direção da tendência. E se este é o meu último movimento na direção da tendência, o que vai acontecer? Eu vou tirar o meu UMC daqui, e acabei pagando. Eu vou tirar o meu UMC dali, e o meu UMC, gente, ó, deixa eu ajeitar o desenho ali. E o meu UMC vai passar a ser o movimento de retração anterior a ele. Então, se antes meu UMC era aqui,
porque o meu último movimento na direção da tendência era verde, então eu olho para trás. Lá em cima, como o meu último movimento na direção da tendência passou a ser o azul, o meu MC, olhando para trás, qual o último movimento contra a tendência, ou seja, o último movimento de queda, este aqui. Eu vou lá, faço a marcação nele. E é assim que a gente faz a alteração do MC. Vou dar mais alguns exemplos para vocês aqui nos outros desenhos. Acontece muito também do preço fazer isso aqui, ó. Tendência, né? Expansão, expansão, direção da tendência. Ele faz isso aqui. Ele quebra o movimento, né? A estrutura que vem lá de alta, quebra com essa pernada aqui e sobe e faz um movimento proporcional. E aí, quando acontece isso, gente, é a mesma pergunta que você faz. Não importa se quebrou linha de tendência, não importa. Qual é o último movimento proporcional? Pergunta correta. Proporcional na direção da tendência. Pergunta perfeita, ó. O último movimento proporcional na direção da tendência é esse aqui. E aí, você olhando para trás, você encontra quem? Qual quedinha? Essa aqui. Porque se você está olhando, procurando, se você está numa alta, o último movimento na direção da tendência é um movimento de alta. E o UMC, seu último movimento contrário à tendência, é um último movimento de queda. Então, este foi seu último movimento de queda antes dessa última pernada de alta proporcional aos movimentos de alta da tendência. Então, esse é o seu UMC. Ali em cima, a gente tem mais exemplos aqui quando a gente tem um leque formado. A sua pergunta, nesse caso aqui, vai ser da mesma forma, você vai fazer da mesma forma, qual o último movimento na direção da tendência. Só que nesse caso aqui, a gente tem duas linhas de tendência. E toda vez que você tem duas linhas de tendência, em cada linha de tendência você tem um MC diferente. Então, vamos lá, para não confundir. Toda linha de tendência possui um MC. Por quê? Porque toda linha de tendência tem um último movimento a favor da tendência e tem um último movimento contra a tendência. Então, toda linha de tendência tem isso. Então, quando eu pergunto para vocês qual o MC aqui em cima, qual o último movimento na direção da tendência? Gente, ó, dessa linha aqui de baixo. Ó, ele clicou, ele bateu ali e foi embora. O último movimento na direção da tendência é esse aqui. Então, em relação a essa linha aqui amarela, que eu vou trocar de cor, vou botar preta, em relação à linha preta, seu último movimento contrário, né? Se você tem esse rosa como seu último movimento na direção da tendência, o seu último movimento contrário é esse aqui, certo? E isso em relação à linha preta, tá? Então, esse é o último movimento contrário, nosso MC deste movimento. Acontece que a gente tem mais um movimento ali para cima, né? A gente tem uma altinha ali. E quando isso acontece, você precisa, né? Deixa eu apagar e fazer esse desenho de novo. Gente, vou apagar e fazer novamente aqui. Ó. Então, eu vou desenhar o que está acontecendo ali no nosso exemplo. Isso. Então, a gente teve aqui nossa primeira tendência. Teve o nosso MC ali, né? Identificado. Então, em relação à primeira linha, o MC é aqui, nessa região, tá? E em relação à outra linha, ó, no caso, essa linha aqui que tá subindo, a gente vai ter uma referência de um MC também. Você vai fazer a mesma análise. Analisa quais são as pernadas de expansão, as pernadas na direção da tendência. Vê qual é a última, gente? Última pernada na direção da tendência. Então, qual o seu último movimento contrário? O último movimento contra a tendência, o último movimento de queda é esse aqui. Então, aqui é o seu MC. E aí você fala, Maria, e agora? Eu tenho o MC ali, eu tenho o MC aqui. Você vai entender tudo quando você entender o motivo da gente analisar o MC. O MC, gente, nada mais é do que uma referência de direção de preço. Se o preço ele permanece acima do MC, a tendência é que ele não reverta a linha. Se ele permanece abaixo, a tendência é que ele busque reverter a linha. E o que acontece muitas vezes, né, é que o preço, quando ele está numa tendência muito forte, ele quebra o movimento, né? Ele quebra a estrutura do preço, na estrutura de alta, vem aqui no MC, ó, e dá uma comprinha e vai embora. Então, o MC é uma região muito forte, tá?
para a gente fazer, né, esse acompanhamento. Quando o preço tem uma tendência muito forte, ele costuma fazer isso, ou no MC ou no TTA, né, no primeiro TTA. Então, gente, o MC serve para isso, né, para a gente analisar a direção do preço. Então, se você vê que seu preço, né, a cotação está se mantendo acima dessa região, dentro, né, ou segurou em qualquer ponto dela, e você vê que está consolidando, né, tentando reverter, a chance é grande que reverta. Então, você simplesmente vai observar essa quedinha e tentar ver se vai realmente dar compra ali ou não. E aí, quando o preço, ele realmente quer descer, ele vai vindo, ó, ele vai, testa o MC e vai se mantendo abaixo. E aí vai revertendo essa linha de tendência. Qual linha de tendência? A linha de tendência, né, do UMC. E aí a gente chega aqui embaixo, tem um novo UMC. E aí o que acontece? Se o preço chega aqui, fica acima desse UMC, ele vai começar a subir, certo? Ou acima, ou dentro, ele faz isso dentro, ou no fundo do UMC. Agora, se ele não faz isso, se ele simplesmente vai seguindo, rompe o UMC e vai descendo, então, se ele não der compra aqui, ele vai buscando os alvos da linha de tendência. Qual linha? Desta linha maior. Porque a gente já está falando, né, já está vendo que o preço está abaixo do UMC, de um UMC dessa linha. Então, o UMC nada mais é do que uma direção do preço, uma direção muito importante, porque muitas vezes a pessoa está ali operando e vendendo, sendo que o preço nem abaixo do UMC está, e ele está ali confiando numa venda. Então, é um fator muito importante, né, para confirmar a sua direção de preço, o preço está acima ou abaixo desse UMC, tá? Muitas vezes acontece da última pernada não estar limpa. Ó. Então, vamos dizer que a gente tem essa pernada aqui, né? E o preço está ali em cima, começou, né, a estruturar uma queda e tudo mais. E aí você se pergunta, qual o UMC aqui? Se vocês observarem comigo, esse é um caso em que o UMC está distante, tá? Se vocês observarem comigo, a última pernada na direção da tendência foi essa, porque a gente teve mais essa aqui atrás e essa lá atrás. Tudo expansão na direção de tendência de alta, última pernada na direção da tendência é essa. Então, qual é o meu UMC? Qual é o meu último movimento contrário à tendência? Qual é o meu último movimento de queda? Esse aqui. E nesse caso, quando você faz a marcação do UMC aqui, deixa eu até expandir um pouquinho a linha ali. Quando você faz a marcação de UMC aqui, você vai verificar que está muito longe. Então, você está lá em cima pensando numa reversão e o seu UMC está aqui. Então, quando acontece isso, de estar muito longe, normalmente, essa última pernada, ela vai te dar informações, que é o que a gente viu no outro exemplo ali atrás. Então, quando ela der informações, ou seja, quando ela mostrar as ondas dela, né, no tempo limpo desse movimento todo, topo fundo, você enxergar essas ondas, você consegue achar o MC ali. Porque se você consegue enxergar as ondas, você vai ver que esse é o último movimento de alta e automaticamente esse daqui é o último de queda. Então, esse é o seu MC. Mas muitas vezes você está no tempo limpo desse movimento todo, né, topo fundo, você está aqui, né, no movimento limpo, e você não consegue enxergar nada aqui. Simplesmente são vários candles, está candle a candle, né? E aí você fala, nossa, como é que eu vou achar um MC? O MC está aqui embaixo, como é que eu vou achar uma referência se ele vai reverter ou não, se ele está longe demais do meu preço? Nesses casos aqui, e só nesses casos, você vai pegar esse último movimento aqui, ó. Olha só. E você vai reduzir o tempo dele para o tempo limpo. Você vai pegar ele, achar o topo, o fundo do movimento, jogar no tempo limpo, fazer marcações de linha e encontrar o seu MC, tá? Então, nesses casos aqui, né? E só nesses casos em que esse movimento está muito distante do MC da outra linha, você faz a redução do tempo e aí você vai encontrar um MCzinho aqui, lá no movimento, aí pronto, você vai marcar. Lembrando que toda essa movimentação aqui, qualquer gatilho futuramente que a gente vai aprender, que dê aqui, como você reduzir o tempo, é movimentação micro, gatilho micro, análise micro, tá? Só para ressaltar aqui. Mas o que você precisa entender agora é para que serve o MC, né? E encontrar esse MC nessas situações. Aí você reduz seu tempo limpo, bota o tempo limpo do movimento aqui,
início, fim, aí encontra o tempo limpo e marca esse UMC. Então, esse daqui é o caso em que o UMC é longe. E o que eu falei para vocês é que o UMC às vezes não coincide com o TTA é o seguinte. Eu dei um exemplo ali anteriormente também, eu estava lembrando. Peraí. Acontece o seguinte, o preço vai, né? Começa a fazer a tendência dele. Então, muitas vezes acontece isso, ó. O preço quebra o movimento e segue. Quando isso acontece, você ainda não consegue fazer remarcação de linha para cá, porque ainda não é proporcional, né? Essa andada aqui de trás não é, né? Não é proporcional ainda, ó. Até desenho errado ali. Essa andada aqui da frente, gerada, ainda não é proporcional à andada lá de trás, então você não consegue remarcar. E aí, você tem ali a sua quebra da estrutura, você tem um movimento proporcional à tendência em si, né? Aos movimentos de expansão, ó. Esse último movimento aqui é sim proporcional a esses movimentos da tendência, de expansão da tendência, né? E então você tem os critérios, né, atendidos. Você tem um movimento de alta proporcional aos movimentos da tendência. Então, para achar um MC, você pega o último movimento contra. Nesse caso aqui, o MC ele não coincide com o TTA, certo? Ele coincide com a quebra de linha, tá? Então, muitas vezes o MC coincide com o TTA, um toque de linha de tendência, que nem a gente já viu nos outros exemplos, mas nesse caso aqui, ele não coincide, ó, naquele caso ali. Nesse aqui, sim, ó, o MC é na mesma região do TTA. O que a gente sabe é que quando a gente marca TTA aqui, é um candle que fez o toque. Aqui não, a gente tem uma região inteira. Então, aqui ele coincide com a região do TTA, já aqui não, já coincide com a quebra de linha. Então, gente, é assim que a gente encontra o MC, tá? Cuidado só quando o preço ele não faz uma movimentação aqui proporcional. Então, essa daqui não é considerada uma alta proporcional à tendência. Então, aí a gente continua considerando essa última aqui de trás como alta proporcional na direção da tendência. E ficar de olho só nessas questões. Não encontrou o MC? Reduz tempo para pegar. Então, vamos lá. Tem um exemplo prático aqui na tela. Ó, vou fazer um desenho aqui para vocês. Ó, a gente tem aqui, ó, um movimento de tendência, ó, retração. Tendência de queda, retração. Tendência de queda, retração. Tendência de queda, certo? Aqui, claramente, a gente enxerga, né, esses movimentos aqui, ó, expande, retrai. Expande, retrai. Expande, retrai e expande. E aí eu te pergunto, né? São simples as perguntas. Qual é o último movimento na direção da tendência? Este aqui. Claramente. Movimento proporcional a todos os movimentos da tendência de expansão, né? E aí, qual é o último movimento contra isso, né? Contrário a esse movimento aqui, o último, olhando para trás, quem vem? O último movimento de alta. Se a gente tá a nossa tendência de queda, o MC de alta. É essa região. E a gente vai marcar essa região ali como nosso MC, ó. Deixa eu marcar de outra cor. Então, gente, vocês marcam sempre no corpinho do candle, tá? Da máxima ali da região. Ó o corpinho aqui, ó. Sempre no corpinho. Esse é o nosso MC desse movimento. Lembrando que, assim como a gente tem essa linha de tendência aqui, que a gente tem um parâmetro para o MC, a gente também tem essa linha de tendência maior aqui em cima, tá? E a gente sabe que esse movimento, ele fez o quê? Vai, expande, retrai e expande. Então, gente, se eu tenho essa expansão aqui, o último movimento desta linha de tendência branca, né? Essa linha ali de cima, se eu tenho esse movimento aqui, ó, meu último movimento na tendência é esse aqui. E meu último movimento contrário é esse grandão aqui. Então, eu tenho um MC aqui também, certo? Então, é assim que a gente trabalha a questão do MC, mas você nunca vai deixar todos os MCs marcados no gráfico, você só vai marcar o último mais próximo ao preço, tá? Por que que a gente usa mais ele? Por que que ele é tão mais importante? Porque quando a gente fala em reversão, o preço, para ele reverter até aqui em cima, né, ele primeiramente tem que reverter o MC mais próximo a ele. Ele não vai pensar numa reversão, né, até aqui em cima
né? Se ele não reverter primeiramente o MC mais próximo. Então, é por isso que a gente encontra o MC mais próximo e trabalha com ele para uma indicação de reversão. Porque ele primeiramente tem que ficar acima desse MC, para depois pensar em ficar acima de outros, certo? Então, é isso que a gente tem como referência. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Ó, segurou no MC, voltou. Por quê? Se você procurar isso aqui, ó, acompanhar no tempo limpo da subida, você vai ver que deu dupla confirmação de venda aqui no UMC. Chegou aqui, deu dupla confirmação de venda, cai. Assim como se não der, vai subir. Porque se entrar ali, ele cumpre o MC todo, ó, olha lá. Olha lá. Chegou aqui, ó, não deu venda, no tempo limpo da subida sempre, tá, gente? Vocês vão aprender a fazer essa análise mais pra frente. No tempo limpo da subida, você acompanha, não deu venda, vai no topo do MC. Entrou, não deu venda, vai no topo. Ultrapassou o MC, olha só. Vejam comigo. Ultrapassou o MC. Não deu venda aqui, em nenhuma dessas regiões, continua. Continua e vai buscar o quê? Todos os alvos. Olha, TTA passou lindamente. Deu venda? Não. Busca o próximo TTA. Olha lá. Vou marcar ali o próximo TTA para vocês visualizarem. Ó. Vamos lá para cima. Olha. Deixa eu marcar aqui, gente. Aqui a gente tem uma regiãozinha, né? Do TTA. Tem 2 candles fazendo a região. Olha só, gente. Ó. Olha só. Olha que coisa mais linda. Foi em todos os alvos. Ó. Foi em todos os alvos. E continuou, ó. Foi até o último alvo. E como não deu venda, continua seguindo. Então, gente, aqui a gente tinha o MC aqui do meio, né? Cadê? Essa região aqui, ó, também era o MC. Ó, essa regiãozinha aqui. Nosso MC também, né? E olha lá o que o preço fez lá. Sambou, 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 sambou. Ó. Não superou o MC para baixo. Tá vendo? Ele não ficou abaixo do MC. E o que isso significa? Se ele se mantém acima da compra, vai subir. E ele sobe para refazer a linha de tendência. Foi no topo aqui da linha. Então, gente, o MC é uma referência incrível para a gente utilizar para uma direção de tendência. Porque o preço chega ali, ele realmente decide o que ele vai fazer. Assim como aqui deu venda e caiu para o fundo, aqui ele não quis e foi embora, né? Aqui ele também não quis dar venda, porque quando a gente trabalha o MC, pode dar venda aqui, pode dar venda aqui no meio, pode dar venda no topo, pode dar venda aqui rentinho. Então, se ele segurar em qualquer uma dessas regiões, né, qualquer lugar ali da região do MC, ele vai, né, fazer uma voltinha ali, aqui no caso ir para o fundo, testar. Enquanto que se ele se mantiver acima, né, sempre acima, entrou, aí em cima, vai continuar seguindo. E como a gente tem o MC ali em cima, a tendência ali também foi ele buscar essa região do MC, tá bom? Esse movimento aqui de trás. Então, você pode ver que só depois que entrou no MC, chegou na máxima aqui do MC, lá de trás, ele começou a agarrar. Então, gente, é isso sobre o MC. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.